Olá, sejam bem-vindos a mais uma reflexão semanal e esta semana trago-vos aqui o tema da depressão. Como superar a depressão. É um tema que é comum a muita gente, não é? Tal como eles dizem pelas pesquisas que fiz, realmente é conhecido como o mal do século. Eu também já tive e no final também vou deixar aqui o meu depoimento. Então, depressão. O que é a depressão? A depressão é um distúrbio profundo de humor que pode passar despercebido ou mesmo ser confundido com uma tristeza momentânea. Portanto, a nível de humor, a pessoa fica em baixo, não é? Não quer sorrir, não quer ir para festas. Tudo o que é tristezas é esse o mundo que se começa a deparar a partir do momento em que a pessoa está deprimida. Mas a depressão vem acompanhada de diversos sintomas, tais como a fadiga, insônia, anorexia, dor de cabeça regular, desconforto gástrico ou até mesmo uma profunda melancolia, uma profunda tristeza. Tal quadro faz com que a batalha para vencê-la seja muito difícil para a maioria das pessoas. E olha que eu conheço bastantes pessoas, até mesmo clientes, que já andam em psicólogos, já fazem terapias há muitos anos e não há maneira de conseguirem realmente ultrapassar. Portanto, não é algo que seja assim tão simples. Mas então seria possível, ou é possível, superar a depressão? Não apenas seria, como é possível. Vou listar aqui algumas dicas como é que então esta depressão, não é? Possa ser ajudada para poder ser superada. Claro que isto é só algumas dicas. Para algumas pessoas funciona, porque também há aquela depressão inicial em que tudo é possível e depois há aquela depressão já muito profunda. Então vamos lá aqui. Primeiro, compartilhar as suas emoções. Isto é algo que eu costumo também tentar fazer nas consultas, quando logo detecto que realmente a pessoa está com uma depressão, ou o próprio cliente acaba também mesmo por desabafar essa depressão. A tristeza proporcionada pela depressão leva ao isolamento social, portanto, logo à partida não há festas, mesmo no ambiente familiar, quer estar no seu canto, ir mais cedo para a cama, não quer ver televisão, o divertimento é quase como fica ali trancado. Por isso, é comum que a pessoa em depressão se distancie dos amigos, da família, até mesmo dos colegas de trabalho. Quantas pessoas que já tiveram depressão vão trabalhar com uma angústia cá dentro, uma tristeza profunda, e no trabalho não querem que a chateiem. Lá num cantinho fazer o trabalho e desejosa que chegue a hora para voltar para casa. O ideal é tentar manter o contacto com essas pessoas, conversar com elas e, sempre possível, abrir-se com amigos ou com familiares mais íntimos, revelando as angústias. Portanto, aquelas pessoas, como eu costumo dizer, de confiança. Muitas vezes há pessoas que não conseguem partilhar essas angústias, essa tristeza com amigos, nem que seja a melhor amiga, nem com a família. E muitas vezes é nestas consultas comigo que as pessoas acabam por desabafar e contar episódios da vida que nunca tiveram coragem de falar com ninguém. E posso-vos dizer que isso acontece frequentemente, é um alívio muito grande para a pessoa. E eu sinto no final que a pessoa, quando iniciou a consulta comigo, estava apreensiva, uma angústia, está ali qualquer coisa que não a deixa falar. E quando a pessoa sente-se à vontade, sem pressões, sem nada, a pessoa só fala se quiser. E quando entende realmente deitar cá para fora o que é que está ali, porque muitas vezes consegue-se perceber de onde é que vem essa depressão, outras vezes não. Então, quando a pessoa desabafa, é como se houvesse um clique. Conseguiu finalmente estar cá para fora. Como eu costumo dizer, às vezes até vomitou aquilo que estava entalado há muito tempo e que era preciso desbloquear a partir do momento que teve essa confiança para falar com outra pessoa. E depois aí, claro que há sempre uma palavra sem julgamentos que eu dou às pessoas. Isso é muito bom e sinto sempre que naquele dia fiz algo maravilhoso por aquela pessoa.
Por isso mesmo a importância de conseguir falar com alguém, muitas vezes pessoas externas, exteriores, tipo o meu caso, não me conhece, eu não conheço a vida das pessoas, é mais fácil de poder desabafar. Assim como isto poderá ajudar a contribuir para que a cura aconteça, porque a cura é possível. Depois, outra situação, também aqui uma dica, é realmente, além de procurar amigos ou familiares, procurar realmente um psicólogo, não é? Alguém que possa fazer um acompanhamento psicológico. A depressão é uma doença atrelada à melancolia e à angústia, um sofrimento psíquico. Em casos como estes, um profissional especializado, como por exemplo um psicoterapeuta, que possa acompanhar a pessoa, pode ajudar muito para o tratamento da depressão. Ele, o psicoterapeuta, leva o indivíduo a lidar com a depressão, a fazê-lo entender a depressão e, por fim, a superar a depressão. Portanto, são pessoas que estão mesmo preparadas para poder lidar com estas situações. Sem apoio, superar a depressão pode se tornar um obstáculo extremamente árduo, porque a pessoa guarda tudo para si, não tem com quem desabafar, também por isso mesmo não tem quem lhe dê uma palavra, que ouça as suas angústias, que possa, sem julgamentos, dizer algo para animar. Isso é muito mais difícil quando a pessoa está sozinha, mas também é possível. Também é possível. É raro, mas também é possível. Outra situação, outra dica muito importante, é dormir bem. É tentar dormir muito bem, que hoje em dia também são raras as pessoas que conseguem dormir 7, 8 horas seguidas, acordar no outro dia tipo, uau, consegui realmente descansar. Não, a maioria das pessoas, mesmo que vá para a cama cedo, chega ali a uma certa hora da noite e andam às voltas, a cabeça cansada, não conseguem descansar, e isso, claro, também não é bom e ajuda muito mais facilmente a pessoa a entrar numa depressão. É claro que dormir deprimido pode ser um grande desafio. O que é aconselhável então para que a pessoa até possa ter uma noite mais descansada, mais tranquila? Não ingerir alimentos ou bebidas alcoólicas antes de dormir, ok? Normalmente costuma-se aconselhar 3 horas antes. Se quiser tomar um copo de leite antes de ir para a cama, tudo bem, mas comidas, o jantar, comidas pesadas, 3 horas antes, ok? Depois aí, nunca ir para a cama realmente com o estômago cheio. Afastar-se de fontes luminosas, isto é outra situação que hoje em dia é muito difícil de alguém conseguir, que é antes de ir para a cama, ou melhor, 40 minutos ou 1 hora antes, deixar de estar no computador, deixar de estar no telemóvel, porque a luz que tem, pronto, acaba por realmente não deixar a pessoa depois descansar, porque faz aquela luz, acaba por fazer com que a pessoa continue ainda mais acordada, ok? O sono não chega. Também outra dica é não beber cafeína, nem chás estimulantes e manter sempre um horário regular para dormir e acordar, tipo deitar-se às 10 da noite e levantar-se às 6 da manhã. E realmente, quando uma pessoa está muito habituada a esse tipo de horário e porque tem que fazer uma viagem ou tem que ir trabalhar mais cedo, seja lá o que for, vê que realmente no dia a seguir parece que anda ali assim um bocadinho atordoado porque não cumpriu aquelas horinhas de sono. Outra dica é praticar meditação. Ok? A meditação vem-se destacando nos últimos anos como um meio para diminuir a ansiedade, a insónia, aumentar o foco e contribuir contra a depressão. A prática conhecida do mindfulness, que envolve exercícios respiratórios, portanto saber respirar bem, porque as pessoas dizem, então, mas respirar a gente já respira. Sim, mas isto são exercícios de respiração, respirar, expirar e inspirar de uma certa forma, ok? Não é o nosso respirar normal. E acaba também, não só esta prática da mindfulness, também acaba por nos conseguir redirecionar a nossa atenção do problema, daquela situação que temos ali, para outras situações melhores para a nossa vida. Tem tido êxito no combate à depressão e também, sinceramente, a meditar é algo que faço já há alguns anos e que eu aconselho vivamente, que muitas vezes falo também nas consultas, as pessoas há quem diga assim, já tentei mas não consigo, outras não sei, já ouvi falar mas nunca experimentei, é algo que começando a fazer
é maravilhoso. Você chegou a um ponto que não querem, não conseguem um dia estar sem que no mínimo fazer uma meditação de 10 minutos, quando uma meditação pode ir até 1, 2 horas, mas já não digo tanto, pelo menos 10 minutinhos, conseguir realmente controlar aqui a nossa mente é muito, muito agradável e até mesmo através de meditações guiadas. Depois outra dica é procurar fazer uma atividade física. Um dos sintomas da depressão é a perda de energia e o desinteresse de atividades físicas. Então, seria muito bom. O desporto acaba por contribuir positivamente para a diminuição do sofrimento e aqui o melhor era realmente escolher um desporto em que houvesse contacto com outras pessoas. Mas, como as pessoas nesta altura não querem ver ninguém, então um simples passeio, uma simples caminhada já é um primeiro passo e já é algo muito positivo para conseguir realmente combater aqui a depressão. E agora, vocês conhecem alguém que já teve depressão ou vocês já tiveram depressão? Então é assim, eu vou aqui deixar o meu depoimento, a forma como já lidei com uma ou com duas depressões muito rapidamente e por isso mesmo cada pessoa tem a sua forma de lidar com a depressão. Então, eu devia ter, isto foi mais ou menos há cerca de 20 e tal anos, a minha primeira depressão, quando eu me deparei com a depressão, que não sabia que estava deprimida. Na altura eu tinha 20 e tal anos, uma vida espetacular, não havia problemas, sem stress, o trabalho estava bem, um marido maravilhoso, portanto tudo, não faltava nada e mesmo assim caí numa depressão. A minha depressão, essa depressão, mesmo até hoje eu não consigo perceber qual foi o motivo, qual foi a motivação, porque na realidade é quase uma situação que ainda hoje penso e não consigo chegar lá. Então é assim, quais eram os sintomas? Chorar. Chorar, 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 chorar. Eu só queria chorar. Chorava por tudo e chorava por nada. E acho que quanto mais me perguntavam, mas desabafa, diz até o meu marido ou aos meus pais, o que é que se passa? Eu não conseguia responder. A minha voz era simplesmente as lágrimas, ok? Chorar. Era uma forma de responder, mas de responder também não sei o quê, porque eu acho que quanto mais eles me pressionavam o que é que se passa, mais eu me sentia deprimida. Pronto, até que fui medicada, fui ao médico e na altura lembro-me que eu devia estar tão mal que ainda na altura era em escudos e a medicação foram cerca de 10 contos, portanto vejam só a quantidade, não é que realmente há comprimidos e medicação que é muito cara, mas recordo-me que na altura era um saco, fui-se à farmácia, era um saco cheio de comprimidos para tudo e mais alguma coisa antes da refeição, depois da refeição, ao meio da tarde, mais não sei o que para dormir, mais não sei quanto. Ok, eu comecei a tomar a medicação. E ao fim de 2 ou 3 dias e pensei assim, pode ser que isto me ajude, porque na realidade eu queria ajuda, apesar de não saber para quê. Mas eu queria ajuda, porque eu não me sentia bem, eu fui sempre uma pessoa muito energética e sentia que realmente precisava. E foi por isso que fui ao médico. Ok, foi detectada então uma depressão, estava muito deprimida e foi receitado essa quantidade de medicação. Ao fim de 2 ou 3 dias, o que é que eu sentia? 3, 4 dias. Sentia que continuava na mesma ou pior e que na realidade aqueles comprimidos só me faziam ficar com sono. Portanto, eu passava o dia a dormir. Era o dia a dormir, a noite a dormir, o humor continuava péssimo, não é? Porque a pessoa vai abaixo, a energia não há, para quem era muito ativa, aquilo estava-me a revoltar imenso, porque na realidade eu esperava que a medicação me ajudasse e não era isso que estava a acontecer. Eu sentia-me pior, estava o meu marido ia trabalhar, eu ficava em casa, mais uma vez o erro de estar sozinha. Não queria ir lá fora, não era porque não soubesse que era bom, não era porque ele dizia vai lá fora, vai ao parque, vai aqui, vai ali, mas não. Agora, o motivo eu não sabia qual era. Só sabia que não estava bem e que nada fazia sentido para mim. Então, ao fim de uma semana, acordei de manhã e disse, isto não pode continuar. Não pode continuar porque esta não sou eu, não é a pessoa que eu conheço. Olhei no espelho e foi como se tivesse ali alguém, a Sandra positiva daquele lado, a dizer-me, é isto que tu queres para ti? É desta forma que tu vais lutar pelo que tu queres, é desta forma que tu vais conseguir aquilo que tu queres, seja a nível profissional, seja o que tu queres na tua vida. Onde é que está a tua felicidade? Onde é que está aquele sorriso maravilhoso que sempre tiveste? Não é assim que vais conseguir e também não é através da medicação. A resposta e a cura está dentro de ti.
E foi naquele momento que, ok, a chorar, eu me tentei libertar através do choro. Foi como se tivesse feito ali uma autocura de luto, não porque alguém tivesse morrido, mas por algo que estava cá. Talvez uma memória, hoje mais espiritual do que nunca. Eu entendo as coisas de outra forma, que não entendia há 20 e tal anos atrás, mas realmente ali havia qualquer coisa que era preciso desbloquear. E então foi quando eu peguei no saquinho lá da medicação, fui buscá-la, tudo para dentro do saquinho, fechar o saquinho, abrir o caixote do lixo e pumba! A partir daquele dia eu não peguei mais em medicação. O meu marido chegou à noite e perguntou-me se não ia tomar os comprimidos após o jantar. Eu disse, não, a partir de hoje acabou-se. E ele acabou-se como? E eu disse, a partir de hoje não tomo mais medicação e os comprimidos estão todos no lixo. Claro que ele não achou piada nenhuma, não é? E disse, o que é que tu foste fazer? Ainda por cima, tu precisas desta medicação, tu não estás bem. Eu disse, não, tu só poderás dizer isso daqui a 2 ou 3 dias. Depois vais-me dizer a mim se estou ou não estou bem. Então eu precisei de uma grande força interior, algo aqui a motivar-me a mim própria, portanto é mesmo preciso ter uma grande força. E eu disse, não, isto acabou-se. Ao fim de uma semana tinha a consulta com o médico, não é? Aquelas consultas que eles marcam sempre, e quando cheguei lá, já ia com um sorriso, e ele disse, então Sandra, hoje já vês diferente, bolas, vês, estavas mesmo mal, olha a medicação, e a medicação não fez nada. Como é que a medicação não fez nada? E o meu marido que estava comigo disse mesmo, não, ela deitou tudo ao fim de 3 ou 4 dias de ter tomado, ela deitou tudo ao lixo. E o médico quase que, é assim, não me matou, entre aspas, porque não podia, mas ele disse, não devias ter feito isso. Eu disse, não, ainda agora acabou de dizer que eu estava bem. E ele acabou por concordar que o que eu fiz, e eu tenho noção disso, podia ter dado muito mal. Ou seja, se tivesse dado mal, tinha que gastar mais dinheiro e comprar mais medicação. Mas que aquilo que fiz não devia ter feito sem o consentimento dele, porque pelo menos uma ou outra medicação deveria ter, se calhar, tirado lentamente ou tendo cortado nas doses da medicação. Mas como sou radical, é assim, é para fazer, vamos fazer. E o que é certo é que ao fim de 10 dias já estava a trabalhar, já estava bem, mas sempre aqui, claro que de vez em quando vinha aquele medo, aquele receio, não vou dizer que isto aqui já está. Não, eu ouvia aquela voz interior, tal vozinha à intuição, tu és capaz, tu tens força, tu és uma pessoa determinada, portanto vai em frente. E graças a Deus, e graças à minha força, consegui ultrapassar. Posso-vos dizer que passado a minha última início de depressão deve ter sido há uns 10 anos, por aí, e eu não imaginava que estava deprimida, nem com depressão, porque isto pode vir de muitas formas. Tal como eu vos disse, uma delas é a dor de cabeça. E como eu aos 20 anos de idade tive um AVC, um AVC cerebral, graças a Deus sem sequelas, então essas dores de cabeça levavam-me sempre que a história do AVC, porque posso estar outra vez, será que é o AVC, as dores de cabeça, porque foi dessa forma que eu comecei, 3 dias seguidos com dores de cabeça. Então fui ao médico a pensar, fui ao São João, às urgências, a pensar que podia ser qualquer coisa em relação ao AVC, não é? Que podia estar a ter outro AVC de qualquer forma, por causa das dores de cabeça. E quando o médico me diz, e ouço aquela palavra, não, a Sandra está deprimida, a Sandra está a entrar numa depressão. E acreditem que bastou ouvir essa palavra, que aquilo muito rapidamente andou assim tipo um turbilhão 10 anos atrás, onde rapidamente recordei o que foi a minha primeira e última... agora perdi-me. Foi a minha última depressão, ok? E bastou dizer depressão, que eu disse, ok, tudo bem, então dê-me só uns comprimidos para a dor de cabeça, porque do resto eu vou cuidar. E eu quando percebi que ok, estava outra vez a entrar numa depressão e que me iam dar outra vez toda aquela medicação, eu disse não. Então eu só preciso, por favor, de qualquer coisa para a dor de cabeça, porque eu pensei que poderia ser algo em relação ao AVC que tinha tido. Eu a partir daí, eu vou descansar, vou tirar uns dias para descansar, mas não me dê mais nada para a depressão. Portanto, aquilo, quando ele falou em depressão, que até há bocadinho fui esquecer da palavra, tal não é esse nome a mim aflige-me, porque sei o que é que vivi da primeira vez e... aquilo é quase que o nome é, estou a entrar, então Sandra, força, tens de conseguir. E pronto, é esta aqui a minha história
a forma como lidei até agora com depressões. Claro que cada pessoa tem a sua forma de lidar com depressões. Há sempre um motivo diferente para uma depressão e por isso mesmo eu desafio-vos aqui. Se vocês conhecem outro tipo de dicas ou já passaram por esta situação ou conhecem alguém que já passou por esta situação e sabem como é que a pessoa conseguiu sair, então deixem o vosso comentário nas mensagens, que eu acredito que será lido por toda a gente, principalmente por mim, que tenho sempre o cuidado de ler tudo aquilo que vocês postam e dar sempre uma palavra ou uma resposta quando eu sinto que há necessidade para isso. Portanto, fica aqui esta semana o tema da reflexão semanal, a depressão, como combatê-la. Estou aqui na próxima semana, até lá, um beijinho enorme para vocês. Fiquem bem.